Nosso desejo é que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todos sempre. Registra o espírito Humberto de Campos, por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, no capítulo 3, que Jesus, após experimentar os rigores no deserto com João Batista, da alimentação e da oração, o mestre então decide iniciar o seu messianato por Jerusalém. E quando se aproxima do Templo de Salomão, é notado por um grupo de sacerdotes ociosos que se sentem atraídos pelos seus traços de originalidade e beleza. Alguns se afastam sem maior interesse, mas Hanan, que mais tarde viria a ser o juiz inclemente da sua causa, se aproxima do desconhecido e dirige-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Jesus lhe responde com extrema serenidade. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote, então, com a gargalhada de desprezo, lhe questiona: reino de Deus? O que pensas tu vem a ser isso? E Jesus lhe responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Hanan, acentuando a ironia, ainda questiona: obra divina em tuas mãos? Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe ilustre da terra? E Jesus lhe diz: os meus companheiros virão de toda parte. E ele diz: sim, os tolos e os ignorantes estão em toda parte. Mas propões-te a realizar uma obra divina e já viste uma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Jesus então lhe responde com firmeza serena: sacerdote, não existe mármore mais puro do que o do sentimento, e cinzel mais eficaz do que o da boa vontade. Impressionado com a resposta de Jesus, o sacerdote ainda tenta mais uma vez colocá-lo em situação de inferioridade. Conheces Roma ou Atenas? E Jesus lhe responde: conheço o amor e a verdade. E deixando o sacerdote extremamente embaraçado, Jesus segue para, logo em seguida, realizar os 2 primeiros convites aos apóstolos e inicia assim o seu messianato. Nós fizemos uma tradução do que diz Humberto de Campos, a nossa emoção, utilizando as nossas palavras. Fazemos um convite para que todos que nos escutam, todos que nos veem por meio dessa plataforma digital, possam realizar a leitura para refletirem sobre a grandeza e a riqueza das palavras do Mestre registradas pelo autor espiritual. Nós gostaríamos de destacar no início do diálogo, quando o sacerdote, tratando Jesus com ironia, questiona o que vem a ser o reino de Deus. E Jesus lhe afirma: o reino é a obra divina no coração dos homens. E quando nós estamos aqui refletindo sobre Boa Nova, nós nos remetemos a Evangelho, que vem do grego Evangelho, que significa boa notícia, boa mensagem, boa nova. E a mensagem de Jesus se diferencia de todas as demais boas notícias que os profetas já haviam trazido. Porque, nós vamos lembrar, os hebreus aguardavam um Messias que viesse construir o reino de Deus na terra. E eles aguardavam um reino material. A boa nova de Jesus era nos dizer que esse reino não era externo, era uma edificação nos corações. E é por isso que nós destacamos a resposta que Jesus dá a Hanan, dizendo: esse reino é a obra divina no coração dos homens. E mais adiante ele fala de 2 materiais de edificação desse reino: o sentimento e a boa vontade. Quando nós falamos de evangelho nos dias de hoje, nós corremos o risco de pensarmos nos livros. E é bem verdade que o evangelho, os ensinos de Jesus se encontram exarados nos livros.
Mas nós precisamos lembrar que esta boa nova, este evangelho do reino, é este convite para edificarmos em nossos corações. Mais de 20 séculos se passaram do messianato de Jesus na Galiléia até os dias de hoje. E nós não poderemos correr o mesmo risco de permanecermos na incompreensão que se manteve Haanã aos tempos do Senhor. De não compreender, de tratar com ironia e desprezo este convite que o Mestre nos fez. Hoje, sob as luzes do Consolador, nós temos a condição de compreendermos este convite de maneira clara e inequívoca para realizarmos uma viagem para dentro de nós mesmos, tão necessária, que nos conduzirá à plenitude e à felicidade que tanto almejamos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, encerrando esta terceira parte, a questão 919, Kardec nos fala nessa terceira parte das leis morais, que são as leis que regem a vida do espírito, nos afirmando que toda vez que nós nos afastamos dessas leis de Deus, nós nos infelicitamos. Nós criamos embaraços sobre os nossos próprios caminhos e toda vez que nós nos afinizamos, que nós nos aproximamos com as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos destas leis soberanas, nós nos planificamos. Nós construímos para nós mesmos um futuro e um presente de felicidade, de serenidade, de plenitude. E, encerrando essa terceira parte, na questão 919, Kardec faz uma pergunta muito significativa. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos iniciam a resposta dizendo: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É esta viagem para dentro de nós mesmos que a boa nova de Jesus vem nos realizar convite, para que tenhamos a coragem de olharmos para dentro de nós e de buscarmos a construção deste reino que está ao alcance de todos. Joana de Ângeles nos afirma que nós somos como sedentos, que saímos à procura de água para nos saciar a sede, enquanto que este poço, este grande manancial, este grande reservatório de água viva, que pode nos saciar a sede, se encontra dentro do nosso próprio território, do nosso próprio terreno, nesta figura alegórica que ela utiliza. Nós somos ainda essas criaturas imaturas que estamos buscando a felicidade fora, enquanto que esta plenitude, esta felicidade se encontra dentro de nós mesmos. Basta que tenhamos a coragem de realizar o que é necessário, que deixemos de nos distrairmos com os convites do mundo externo para olharmos para dentro, vivenciarmos o mundo, porque o Espiritismo nos fala da importância de estarmos no mundo e de vivenciarmos as experiências do mundo, mas com esse cuidado de não estarmos analisando os outros, as atitudes dos outros, os erros dos outros, e nos conectando com as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O autoconhecimento, que é tão necessário para que nós realizemos o próximo passo, que é o da autotransformação e autoiluminação. Porque este reino é construído, conforme nos diz Jesus, através da lapidação dos nossos sentimentos e através da boa vontade de realizarmos esforços, de realizarmos o que seja necessário para que nos tornemos melhores hoje do que fomos ontem e sermos melhores amanhã do que somos hoje. O Evangelho, conforme nos diz o Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete para a atualidade do mundo. A doutrina espírita nos traz este Evangelho de Jesus, esta boa nova, de maneira inequívoca, de maneira cristalina, nos dando a oportunidade de retirarmos Jesus dos altares, aquele ser distante, e trazermos Jesus para perto, este amigo incondicional que nos faz este convite para que consigamos vencer a nós mesmos. O Espiritismo nos afirma de que não existem
Não existe o mal externo que devamos temer, como nós acostumamos a compreender as nossas concepções religiosas ao longo dos séculos. E o Espiritismo vem nos afirmar: o único mal a temer é o que existe em nós. Então, precisamos ter a coragem para olharmos para dentro de nós mesmos. Porque em realizando este autoconhecimento, este autodescobrimento, iremos encontrar coisas boas. Muitas conquistas já alcançamos. Mas também iremos encontrar muitas imperfeições, muitas limitações. E é preciso ter a coragem de, em se autoconhecendo, autoaceitar-se. O auto-amor tão necessário, o auto-perdão. Estas palavras que vão nos dando a chave para que nós possamos nos planificar, para que nós possamos alcançar esta felicidade tão almejada. Nesses dias difíceis que temos atravessado, nós precisamos reafirmar esta proposta da autoiluminação, do autoconhecimento. Porque, como Haanans, a semelhança da sua incompreensão há mais de 20 séculos da Boa Nova de Jesus, hoje nós continuamos esperando que fenômenos externos aconteçam para que um mundo melhor surja. Nós temos visto pessoas dizerem que tomara que este mundo de regeneração surja logo, porque eu não estou aguentando mais este tipo de provas e expiações. E nós percebemos esta incompreensão quando os Espíritos nos falam de que esse mundo novo surgirá como uma consequência da transformação e da melhoria dos seus habitantes, ou seja, da melhoria de nós mesmos. Então, quando falamos em transição planetária, não devemos pensar em grandes fenômenos externos, em hecatombes, em desastres, em fenômenos geológicos, porque nos diz Allan Kardec, estes poderão acontecer, como estamos enfrentando agora um momento de pandemia, mas esses movimentos externos não são decisivos para determinar esta evolução, esta ascendência na escala dos mundos que está destinada à Terra, quando ela passará de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que é determinante é a melhoria, a transformação de nós mesmos. Então, quando falamos de mundo de regeneração, precisamos nos questionar: eu já me regenerei? Eu já iniciei este trabalho de regeneração de mim mesmo? Porque as doutrinas do passado nos falavam dos fins dos tempos. E o Espiritismo vem nos afirmar: estamos sim no fim dos tempos, mas não no fim dos tempos materiais da Terra. Porque é o próprio Jesus que nos afirma: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ele nos deixa claro que esta terra será uma terra renovada, onde os brandos e pacíficos viverão felizes, usufruindo da lei de justiça e amor e caridade que reinará nesta terra. O Espiritismo nos fala, portanto, do fim dos velhos tempos, dos tempos das guerras, dos crimes, do derramamento de sangue, das opressões, dos governos despóticos e corruptos, o fim dos velhos tempos para darmos início a um novo tempo, a uma nova era de paz, de prosperidade, de respeito, de fraternidade, de tolerância. Então, para que nós possamos merecer essa terra, precisamos iniciar, ter a coragem de iniciar este processo de regeneração de nós mesmos. Realizar esta viagem para dentro de nós mesmos tão necessária e que Jesus nos faz convite há mais de 20 séculos. A literatura espírita nos fala de que nós somos seres multimilenares e que, em média, temos uma reencarnação a cada 100 anos. O que nos leva a concluir que de Jesus, dos tempos gloriosos da Galileia até os dias de hoje, todos nós tivemos em média, e esta variação pode ser um pouco para mais e um pouco para menos, mas todos nós tivemos em média 20 reencarnações de Jesus até aqui. Nessa marcha, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual. E a pergunta que não quer calar é, diante desta boa nova, diante deste convite do Mestre para olharmos para dentro de nós mesmos, o que nós fizemos do seu Evangelho? De todas essas experiências reencarnatórias, sem sombra de dúvidas, uma é a mais significativa, que é esta, a atual.
A atual experiência reencarnatória é para todos nós a mais significativa, porque em nenhuma outra tivemos informações tão claras como estamos tendo hoje, sob as luzes do Espiritismo, as luzes do Consolador. De modo que nas outras poderemos ter nos equivocado e ao chegarmos no mundo espiritual, os nossos mentores olharem para nós e terem dito: mas de novo, meu filho, minha filha. E nós dizermos: ah, mas eu não sabia. Eu mergulhei na carne, vem o esquecimento, eu não sabia. Mas não vai dar para dizer nesta, porque o Espiritismo é muito claro. Tão claro que nos diz os Espíritos, criaturas recém-saídas da adolescência conseguem compreendê-lo com profundidade. Tamanha a clareza que o Espiritismo se nos é apresentado, através deste trabalho conjunto do codificador, do sistematizador da doutrina espírita Allan Kardec, conjuntamente com os espíritos superiores. De modo que o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, através de uma psicofonia do médium baiano Divaldo Pereira Franco, nos afirma que termos um encontro hoje em dia com o Espiritismo é um encontro semelhante ao que teve Saulo de Tarso, o então doutor da lei, às portas de Damasco, transformando-se posteriormente em Paulo, o grande apóstolo do cristianismo. E nos diz Bezerra que naquela oportunidade, vendo Jesus redivivo às portas de Damasco e sendo questionado: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vendo a grandeza de Jesus, constatando a grandeza daquele homem que ele perseguia, ele de imediato se desarma e contra-interroga: Senhor, o que queres que eu faça? E nos diz Bezerra, Jesus diz ao apóstolo dos gentios: vá a Damasco. E Bezerra afirma: hoje, ao conhecermos o Espiritismo, temos a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus, redivivo, em toda a sua pureza e grandeza, à semelhança de Paulo. E nós devemos ter a coragem de, assim como o apóstolo dos gentios fez, questionar: Senhor, o que queres que eu faça? E nos diz Bezerra, Jesus mais uma vez vai nos dizer: vá a Damasco. Mas que Damasco, hoje para nós, é a província das nossas próprias consciências. A viagem para dentro de nós mesmos tão necessária e que por muitos séculos nós negligenciamos. Por muitos séculos nós nos distraímos com as questões, com as questiúnculas do mundo. Distraídos com o poder, com o status, com as picuinhas uns com os outros, com os ressentimentos, entregues ao ciúme, à vaidade, às posses, à avareza, à presunção, ao orgulho. Chega um momento em que, sob as luzes do Consolador prometido, nós somos convidados a deixarmos essas paixões que nos chumbam a terra e, de uma vez por todas, darmos passos significativos em direção à plenitude, ao caminho que conduz a Deus, que Jesus nos convida por meio da sua boa nova. Que para este grande empreendimento, o Senhor da vida, o amor de nossas almas, Jesus Cristo, seja para nós a luz das nossas consciências, nos dando olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que façamos o que é necessário para a nossa melhoria, para que sejamos verdadeiros espíritas, como nos diz Kardec, que se transforma moralmente e que se esforça para domar as suas más inclinações. Que todos nós sejamos convidados e nos sintamos motivados para este grande empreendimento, que é viajarmos para dentro de nós mesmos e realizarmos as transformações necessárias para o bem, contribuindo assim com um mundo melhor. Muito obrigado pela atenção de todos e que Jesus nos abençoe para que em breve possamos nos abraçar e estarmos fisicamente juntos novamente. Muita paz e até a próxima oportunidade.